dia, Tainara. Dia, Isabela. Deixa eu ir para o meu slide aqui. Esse aqui. Bom dia, Vivian. Então vamos lá? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Galera, então nós chegamos ao nosso grande final, né? Grande finale de termoquímica, né? Eu fiz um estudo, né, sobre termoquímica, quantas questões nós temos no Enem desde, deixa eu colocar aqui, desde 2009, quando o Enem, o negócio caiu aqui, calma aí, vou acertar no microfone. Desde 2009, quando o Enem, né, passou a ser, a TRI. Então, pela minha análise aqui, né, pelo que eu levantei, nós tivemos, deixa eu só confirmar, eu estou olhando aqui o valor aqui perfeitamente, né? Estou falando só o Enem tradicional, né, gente? Eu não estou questionando aqui 11 questões. Eu não coloquei Enem PPL, nem Enem Libras, nem a segunda aplicação. Eu coloquei simplesmente o Enem primeira aplicação, né? Então, de 2009 a 2019, são 11 provas, eu tenho 11 questões. O que isso traz para a gente? Traz para a gente que todo ano tem uma questão de termoquímica. Perfeito? Todo ano vai ter uma questãozinha lá para a gente resolver. E toda vez que cai uma questão de termoquímica, como eu já disse para vocês, o Enem considera ela como um grau elevado, né? Porque para o cara resolver uma questão de termoquímica, o cara ele precisa ter, né, um grau de interpretação muito grande, né? Ele precisa conhecer a estrutura da química, ele precisa estar familiarizado com aquele ambiente de exercício, senão, caso ele não vai conseguir fazer. Só como exemplo, que o grau é elevado, eu peguei a questão do ano passado. A questão do ano passado, nós temos inúmeras maneiras de fazer essa questão. Essa questão do ano passado, de 2019, deixa eu pegar aqui o meu pincel, aqui, pegar aqui vermelho para, né, dar um contraste. Então, Enem 2019, tá claro isso para vocês? E, só para vocês terem uma ideia, ela foi considerada uma questão difícil. Você sabe qual é o percentual de acerto dessa questão? 16%. Então, quer dizer que o ano passado, a questão foi 16% dos quase 5 milhões de alunos inscritos. Isso vai dar em torno aí de 5 milhões, vai ter em torno de quase 800 mil pessoas acertaram. Ou seja, eu tive quase 4 milhões e 200 mil pessoas, um pouco mais, não conseguiram fazer essa questão. E olha só, dá para você fazer pela lei de Hess, mas dá para você também fazer sem precisar muita coisa. É uma questão que você, se você tiver bem, como eu disse para vocês, estiver com seus níveis de glicose, os seus níveis de ATP estabilizados, sua ansiedade estabilizada, sem muito nervosismo, você faz sem precisar de muita coisa.
Então, vamos ler a questão do ano passado, a gente vai resolver, a minha lista já está aqui, eu mando para vocês. A glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de O2, está pequenininho aqui, mas dá para ver, né? Isso aqui é o O2. Vou colocar aqui a fórmula dele aqui, O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2, aqui também tem um O2, e a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Olha só que importante. 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e ácido lático são respectivamente, então quer dizer que essa primeira aqui é da glicose e essa segunda aqui é do ácido lático. Cada 1 mol de glicose libera para as células menos 2.800 kJ por mol. A equação já está balanceada. Cada mol de ácido lático libera para a célula menos 1.344 kJ. Então, eu tenho que saber o seguinte, ele falou que no processo aeróbico, a glicose é convertida em piruvato, depois, né, e tal, e energia. Só que no processo anaeróbico, ela é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, o processo é diferente. Então, é por isso que esse grau da questão é uma questão elevada. Porque eu não tenho que saber o seguinte, olha, o processo aeróbico, o que acontece no processo aeróbico? No processo aeróbico, eu tenho glicose se convertendo em ácido pirúvico, piruvato, e daqui a pouco tal, libera isso aqui. Agora, quando ela é anaeróbica, ela é produzida ela é transformada em ácido lático. Só que em 2 mols, e essa equação aqui está para 1 mol, porque é 1 mol de ácido lático. Então, quer dizer que, para eu saber, aí ele pergunta assim para a gente, o processo anaeróbico é menos vantajoso. Se o aluno pegar aqui e fala assim, isso aqui libera 2.800, isso aqui 1.344, se ele faz essa subtração aqui, ó, então eu quero saber o seguinte, um libera 2.800, outro menos, né, 1.344, eu faço a diferença aqui, vou te dar um exemplo do erro do aluno. Por que alguns alunos erraram? 7, 9 e 10. 6, 5 e 4. 456. Professor, a diferença é 456. Mas está errado. Nem tem resposta aqui, tá vendo? Está errado. Por que está errado? Porque na anaeróbica ele está falando que a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. E essa aqui está por 1 mol de ácido lático. Então eu preciso multiplicar essa equação por 2. Quando eu multiplico todo mundo por 2, a minha variação de entalpia também é multiplicada por 2. Então quer dizer que no processo anaeróbico eu vou liberar por mol de glicose menos 2.688 quilojoules. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se o aluno consegue enxergar isso, consegue interpretar isso, que cada mol de glicose produz 2 ácidos láticos e cada ácido lático, então, libera 1.344, então, cada mol de glicose vai liberar na respiração anaeróbica menos 2.688. Então, quer dizer que na respiração aeróbica, o mol de glicose libera 2.800. Na anaeróbica, o mol de glicose vai produzir menos 2.688. Então, quer dizer que na respiração aeróbica, o processo é mais eficiente, porque libera mais energia para converter a minha molécula de ADP em ATP. No processo anaeróbico, é menos eficiente por mol de glicose, já que cada mol de glicose gera para a gente 2 mols de ácido lático. E aí, você fazendo a diferença, já que essa libera 2.800 e essa 2.688, a diferença entre eles vão dar quanto? 112. Então, a diferença é essa. Então, quer dizer que na respiração aeróbica, eu vou liberar 112 kJ de energia a mais
do que na respiração anaeróbica. Então, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, porque libera 112 kJ por mol de glicose. Libera 468, libera, absorve. Então, qual é a nossa resposta correta para esse exercício? Então, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque libera 2.688 quilojoules por mol de glicose. Vocês estão me entendendo aqui? E aí, por que eu não vou marcar a letra A? Ou por que eu vou marcar a letra C? Alguém consegue interagir comigo aí? Qual que vocês marcariam aí? A ou C e por quê? Estou aguardando. Vamos Eu marcaria C porque está comparando a anaeróbica com a aeróbica. Aham. Mas e aí? Por que não a... Quem está aí? Mas você... Quem falou foi a Natália, não foi? É Natália, Isabela? Tá falando? Sim, sou eu. A letra E ela vai fazer a diferença do aeróbico com o anaeróbico. Isso. Então quer dizer que se o aluno faz o exercício e ele se confunde, ele pode se confundir, né? Claro que ele pode se confundir, tem todo o direito de se confundir, mas numa prova do Enem, se confundir quer dizer que você perde uma questão. Galera, eu trouxe essa questão para mostrar para vocês o quanto difícil é você fazer uma questão de termoquímica e por que ela é considerada difícil. E por que ela é considerada difícil? Né? É porque, então, quer dizer que só chegar a resposta para a gente foi insuficiente. Eu tive que interpretar também as minhas alternativas. Só vou confirmar aqui o 16%. Se foi isso mesmo, né? Como estou confirmando aqui, é isso mesmo. 16%. Cara, só 16% é pouco demais, cara. Para uma questão dessa. Né? E aí, galera? Letra C ou letra A a resposta? Fala para mim. Letra C ou letra A? Você sabe que o gabarito do Enem foi letra A? Você sabia que o gabarito do Enem foi letra A? E agora, por que letra A? Vamos comigo. Eu vou ter que inverter, eu vou manter a primeira e vou inverter a segunda. Show? Para que eu vou inverter a segunda? Porque eu preciso saber que na fermentação, vou manter a primeira. Agora vamos comigo, ó. C6, ai meu Deus, está escrevendo. C6, H12, O6, mais O2, CO2, mais H2O. Deixa eu apagar isso aqui. Esse 112 aqui pra gente. E aí eu vou falar um pouquinho que ela foi difícil. Mas... Jonassi, Oi. é porque vai cortar os oxigênios, aí vai ficar Vai anaeróbico? cortar os oxigênios. Eu tinha pensado nisso, só que eu pensava que ia estar errado. Você viu que se a gente não interpretar a palavra anaeróbica, ferrou. Isso é anaeróbico? Isso é anaeróbico, A2? Está anaeróbico? Então, não é não, porque tem um oxigênio, por isso que eu estava confundida. Isso, perfeitamente. Perfeitamente. Viu por que é uma questão que é considerada difícil? Porque eu estou misturando conhecimento de biologia, cara. Se o cara não sabe o que é anaeróbico, ele está ferrado, ele vai perder a questão. Ele multiplica por 2, chega aqui, letra C de Cristo, adoram letra C, cepa e tchau. E aí, eu vou inverter aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem, porque... Vou inverter agora. Porque agora, para pensar comigo. Né? Qual o grande problema de uma respiração anaeróbica? Não é o acúmulo de ácido lático? Não é isso que dá aquela fadiga muscular, aquela queimação quando você volta a treinar, ou você faz uma atividade muito intensa, aí no outro dia você não consegue nem andar, aquelas musculaturas tudo doendo? É porque está acumulando o ácido lático. Se o ácido lático, e aí, por isso que demora um pouquinho, às vezes 1 dia, 2 dias para sair aquela dor, porque aquele ácido lático ele tem que ser metabolizado. Né? Então, se tivesse aporte de oxigênio, não teria problema nenhum, né? Mas o seu problema na musculatura é que você não tem oxigênio lá suficiente para fazer aquela atividade. Agora, deixa eu inverter aqui. Agora, ó, vou inverter a de baixo. H2,
mais CO2 produzindo ácido lático. OH, COOH. Está aqui. Vou colocar os coeficientes aqui, que estavam aqui. Aqui é 6, vou fazer até de outra cor aqui. 6. Aqui também são 6 de dióxido de carbono e aqui são 6 de água. Para cortar os aqui é o oxigênio, eu coloquei CO2. N2, está faltando o meu do outro lado mais 2. E aqui eu vou colocar de preto. Então, já que no texto fala que para cada mol de glicose eu vou produzir 2 mols de ácido lático, então aqui tem que ser 2. Se aqui for 2, aqui vai dobrar também, ó. Era para o mol, aqui eu tinha 3 águas, agora eu vou ter 6 águas. Eu vou ter 6 dióxido de carbono e eu vou ter 6 moléculas de gás oxigênio. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que cortar, né? Então vamos cortar, ó, CO2 com CO2, água com água, oxigênio com oxigênio. Opa! Agora é um processo anaeróbico. Olha, a molécula de glicose, C6H12O6, gerando para a gente 2 mols de moléculas de CH3CH. A primeira eu vou manter 2.800 negativo, só que a segunda, o que eu vou ter que fazer? Já que eu inverti, multipliquei ela por 2, ela passa a ser, vou colocar aqui no cantinho, vou puxar aqui, ó, mais 2.688. Então, a diferença deu para a gente. Então, na respiração anaeróbica, ó, na respiração anaeróbica, 1 mol de glicose produzindo 2 mols de ácido lático é um processo exotérmico, porém libera menos 112 kJ. Gente, também o que levaria você a não marcar a letra C? Gente, seria uma diferença pequena demais, cara. Pequena demais. Né? 2.800 para 2.688 é uma diferença muito pequena. Então, por exemplo, a minha célula poderia falar assim, eu não quero oxigênio, não. Se fosse uma diferença dessa, a gente conseguiria ficar bastante tempo sem precisar respirar. Concorda comigo? Se eu sem oxigênio eu gero 2.688 quilojoules, geraria pela primeira observação, e com oxigênio 2.800, gente, poderíamos ser seres anaeróbicos facultativos. Tem oxigênio, eu respiro, não tem, eu faço isso aí, não tem problema nenhum. Né? Você concorda que nós poderíamos ser seres facultativos? Anaeróbicos facultativos? É isso, Natália, perfeitamente. Não é difícil, Natália, o problema é esse. É por isso que eu quero que vocês, só façam as questões de termoquímica, copia isso aí, química, eletroquímica, termoquímica, equilíbrio químico e reações orgânicas vocês vão fazer na segunda leva. Então, ó, tem estequiometria, vou colocar estequiometria também. Então, tem estequiometria, termoquímica, eletroquímica, equilíbrio químico e reações orgânicas na segunda passagem da prova. Porque eu não quero que vocês tenham pressa de fazer, falar assim, nossa, tem aquele monte. Já pensou? Você agarrou, imagine, essa questão é a questão 92 da prova. Você agarra nela, você já perdeu a sua concentração para as demais. Então, vocês já conseguem identificar, né, a matéria. Se essa matéria, isso aqui é equilíbrio químico, está falando de pH, falando de solução tampão, estequiometria, você já sabe fazer, sabe identificar isso. Então, ó, apareceu questão que vai envolver
estequiometria, que pode estar associada à termoquímica, vou mostrar para vocês hoje, questões de termoquímica, questões de equilíbrio, questões de reações orgânicas. Deixa para depois. Vai embora, marca, faz um sinalzinho, sei lá, uma setinha, um X, uma estrela, alguma coisa para você voltar nela depois. Porque se você faz as fáceis primeiro, quando você voltar, você fala assim, agora eu posso perder tempo aqui, eu já fiz um monte, perder tempo aqui, posso agarrar 5 minutos, prestar atenção, analisar e tal. Porque se não faz assim, você gasta tempo nessa questão e vai fazer você chutar uma questão fácil. Não é difícil a questão, mas é uma questão que teve aí, ó, 16%. Quer dizer que de cada 10, de cada 5, um acertou. Na verdade, de cada 10, 8 acertaram, né? De cada 10, 2 acertaram. De cada 5, um acertou mais ou menos. Galera, vamos para cá para terminar então o nosso bate-papo de hoje. Gente, a energia, o que é uma entalpia de ligação, né? Os átomos, a não ser aqueles que querem ficar inerte, como os gases nobres, os demais querem efetuar ligações. Nessa matéria aqui, nós vamos mais trabalhar com substâncias covalentes. Tá? A gente não vai trabalhar com substâncias iônicas, porque entalpia relacionadas a ela é um tipo de entalpia, né? Na realidade, vocês vão entender que o que estabiliza, quem for fazer esse nível superior, tem um ciclo de Bohr-Haber, o que estabiliza um composto iônico é a formação do retículo cristalino. Não é nem as ligações, não é nem a transferência de elétron. O que vai estabilizar, né, um composto iônico é lá o retículo cristalino. Por isso que a gente não trabalha a nível médio com a entalpia da formação do retículo cristalino lá. Então, a gente não trabalha com isso. Então, toda questão que vocês pegarem aí, que tiver envolvido energia de ligação, os nossos compostos são compostos moleculares, ou seja, eles fizeram ligações covalentes. Tá claro? Qual é a dificuldade dessa matéria? Que você precisa, pelo menos, ter uma noção de qual é a fórmula estrutural do composto. Alguns vão ser muito fáceis, por exemplo, gás hidrogênio, H2, você sabe que tem uma ligação covalente ali só. Alguns outros, então vocês podem pegar moléculas orgânicas um pouco mais robuscadas. Por exemplo, possa aparecer o butano, poderia aparecer a molécula da glicose em vestibulares mais de nível mais elevado, como o FUVEST, o Unicamp, pode aparecer. Você tem que saber desenhar a fórmula estrutural dessas moléculas. Esse é o fator de dificuldade. Nas situações que envolvem energia de ligação, eu preciso saber desenhar as fórmulas estruturais das moléculas envolvidas. Toda vez que uma ligação for rompida, eu preciso fornecer energia para que isso aconteça. Então, logo, a ruptura de uma ligação covalente é um processo endotérmico, é um processo que absorve energia. Já a realização de ligações covalentes são processos exotérmicos. Os átomos ficam felizes ao adquirir a configuração de gás nobre. Então, quando eles fazem uma ligação, eles liberam energia de felicidade. Então, se eu separo, eles ficam tristes, liberam energia, absorvem energia para que isso aconteça. Se eles se juntam, eles ficam felizes e eles liberam energia. Então, a ruptura, processo endotérmico, a realização, processo exotérmico. Então, aqui eu tenho uma ligação covalente, né? Aqui eu tenho um compartilhamento de um par de elétrons entre o gás e o hidrogênio. Essas ligações serão rompidas. Um elétron vai ficar com cada um deles, então ele formou um radical livre, né? Um elétron livre ali. Aquele hidrogênio pode se ligar agora a qualquer uma outra molécula. Esse processo de ruptura, para acontecer, precisa ser fornecido 435,5 quilojoules por mol. Então, para cada 602 sextilhões de moléculas de gás hidrogênio, ou seja, para cada mol dessas moléculas, para que eu quebre todas as ligações, eu preciso fornecer 435,5 quilojoules. Agora,
Ao mesmo, já que para ruptura é mais 435, se eu juntar esses dois átomos de hidrogênio e formar o gás hidrogênio, eles vão liberar o mesmo valor. Então, só inverte o sinal. Como que esses exercícios virão? Eu tenho aqui um exemplo para vocês. Eles vão vir assim. Então, aqui para a gente já dá uma noção de como que essas moléculas são formadas. Então, ele está falando ali para a gente que a ligação entre carbono e hidrogênio é uma ligação de 413 kJ por mol. Então, quer dizer que para eu quebrar, eu tenho que fornecer, então, o processo é endotérmico, mais 413 kJ. Quando essa ligação é realizada, ela libera 413 kJ. Idem para o outro. Então, para cada tipo de ligação, e aí, tem que ficar bastante atento a isso. Aqui, deixa eu fazer isso aqui de amarelo, né, que fica muito mais fácil para a gente discutir. Deixa eu colocar isso aqui de amarelo. Fica muito mais fácil aqui. Vocês estão percebendo que aqui eu coloquei já ligação dupla. Então, às vezes, o aluno se confunde e fala assim, é para cada... Não, aqui, para quebrar essa ligação dupla entre oxigênio, eu tenho que fornecer 494 kJ. Perfeito? Show, né? Então, o nosso primeiro passo é o seguinte. Então, considerando a reação representada, então aqui é uma reação de combustão do metano. E ele pergunta assim para a gente, qual o valor aproximado da variação de entalpia dessa reação? Então, se você chega e está pensando assim, professor, a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso aqui, eu uso isso aqui, que eu coloquei até o somatório, lembra? Eu uso isso aqui quando é entalpia de formação. Quando é entalpia de formação. Tá? O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, uma dica minha. A variação de entalpia, então, uma dica. Eu gosto de fazer assim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, num quadrinho aqui, toda energia gasta para quebrar as ligações. E eu vou somando. E no final eu vou colocar um sinal negativo. Como assim, Jonas? Assim, então, assim, para que essa molécula de metano seja desfeita, eu tenho que quebrar. Então, o metano é assim. Eu tenho que quebrar essas 4 ligações que envolvem carbono e hidrogênio. Então, eu preciso, galera, quebrar essas ligações. Quebrar. Para eu quebrar essas 4 ligações, eu vou precisar de 4 vezes esse valor. Que vai fornecer para a gente aqui, 12 vão 1, 5.652. Então, vou somar aqui, 1.652. Lembra, dos lados dos meus reagentes, as ligações são sempre quebradas. E agora, eu vou pegar o gás oxigênio. Deixa eu fazer de amarelo. Para cada mol dessa ligação, 494. Só que, olha só, a minha equação está balanceada. E atenção, olhe, antes de fazer, faça um balanceamento, senão vai dar merda. Então, é vezes 2. Então, é isso aqui, vezes 2. Então, vou dar aqui 8, 18 vão 1, 988. Então, eu vou somar 1.652 mais 988. Isso aqui é o que eu preciso fornecer de energia para que essas ligações sejam rompidas. Então, vamos somar, 10 vai 1. 6 mais 8, 14, vão 1. 16 vai 1. Então, eu preciso de 2.640 quilojoules de energia para quebrar todas as ligações do lado dos reagentes. Show? Então, aqui eu vou guardar esse valor. Aí, depois, galera, que eu faço isso, por isso que eu te falei que vocês têm que ter tempo. Depois eu vou colocar a minha resolução que eu coloquei no slide. Depois que eu faço isso, o que eu vou ter que fazer? Então, agora eu vou fazer um novo quadrinho agora, né?
um novo quadrinho. Nesse quadrinho aqui, eu vou colocar todas as energias que foram liberadas. Não se esqueçam que para eu quebrar é positivo, para eu realizar é negativo. Para eu quebrar, o processo é endotérmico, quando as ligações são realizadas, o processo é isotérmico. Então, vamos lá. Como é que é o dióxido de carbono? Cada ligação dessa, quando ela é realizada, ela vai liberar 804. Então, já que eu tenho duas ligações dessa, é isso aqui vezes 2. Então, aqui vão dar 8, 0, 16. Então, aqui, ó, 1608. Perfeito? Lembrando que eu vou somar, mas eu vou não posso. Eu somei aqui, como é que eu somei, ó? E no final coloquei o valor positivo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou somar todo mundo e o meu resultado final vai ser negativo. Agora eu vou pensar na molécula da água. Como é que é a molécula da água? É H2O. Então, tá aqui a molécula da água, ó. Oxigênio, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, cada molécula da água tem duas ligações entre hidrogênio e oxigênio que são feitas, só que pelo meu balanceamento são duas moléculas dessa. Então, quer dizer que no total eu tenho 4 mols de ligações hidrogênio e oxigênio. Então, na realidade, eu vou multiplicar esse cara aqui vezes 4. Então, é 4 vezes esse valor. Então, quer dizer que vão dar aqui, ó, 12, vão 1, 24 com 5 vão 2, 4 vezes 4, 16, com 2, 8. 1852. Estou fazendo um mental aqui. Vou somar tudo, ó. 10, vão 1, 6, 14, vão 1. Olha só. Então, quer dizer que para eu quebrar, eu precisei de 2.640 kJ. E quando as ligações foram realizadas, liberaram 3.460. Então, qual é o meu saldo? Eu precisei de fornecer mais energia ou liberou mais? Ah, professor, liberou mais. Então, já sei que meu saldo é negativo. Eu já sei que esse processo é um processo exotérmico. Eu já sei que é negativo. Agora eu preciso saber quanto negativo é isso, né? Eu já sei que o processo é negativo. Agora eu preciso saber o quanto negativo isso é, né? Aí agora aquela regrinha que eu falei para vocês. Em módulo, qual é o maior número? 3.460. E 2.640 é o menor. Então aqui vão dar 0, aqui vão dar 2, aqui não dá, fica valente 14, 820. Então, meu resultado é 820. Qual o número em maior módulo? 3.460. Então, ele é negativo. Então, meu saldo, menos 820 quilojoules por mol de metano. Galera, dá um feedback para mim aí. Vê se vocês conseguirem entender a maneira que eu faço. Eu separo quanto que eu preciso de energia para que as ligações sejam realizadas e quanto eu vou liberar de energia às ligações serem realizadas. E depois eu faço a subtração no final. Vocês podem fazer assim também, ó. Existem autores de livros que fazem assim para a gente, ó. Deixa eu colocar aqui como é que alguns autores fazem. Eles falam assim que quando a entalpia de ligação, eles usam assim. Então, a variação de entalpia da reação vai ser igual o somatório das ligações rompidas, das entalpia para o rompimento das ligações, menos o somatório das entalpias para a realização das ligações. Dá para fazer assim também. Então, eu vou somar todo mundo. Então, somaria esses dois e subtraria por esses dois. Também dá certo. Também dá certo. Tá? Como vocês preferirem. Eu coloquei aqui a resolução que é mais ou menos o que vai aparecer para vocês. Então, eu coloquei, fui fazendo.
Vocês estão vendo aqui? É assim que eu faço. Dica minha, faz assim. Calcula quanto você precisa para quebrar e quanto você vai liberar ao ser realizado. Olha para os dois valores, subtrai o maior em módulo pelo menor em módulo e no resultado o sinal vai do número de maior módulo. Resolveu o nosso problema, acabou. Galera, aqui eu tenho mais um, vou fazer aqui rapidinho para mostrar para vocês. Repare que ele deu para a gente. Então, o que eu iria fazer? Eu ia calcular quanto que eu preciso de energia para quebrar aqui. Então, aqui eu tenho H2 e Cl2. Então, aqui, olha só quanto que eu vou precisar. Ó, vou somar esses dois. Vamos colocar eles aqui, vou somar. Ó, repare que eu tenho que ficar atento aos fatores estequiométricos, tá, gente? Então, aqui eu guardei, coloquei lá. Então, eu preciso de 638. Vamos ver quanto de energia libera ao hidrogênio fazer uma ligação com o cloro. Está aqui, 431. Nesse, a realização é um processo exotérmico, então já gerou 2 mols, é 2 vezes 431. Então, meu saldo é 862 negativo. Então, pronto, faço isso e acabou o nosso processo. Galera, eu vou colocar mais um aqui, que é o fator estequiométrico. Então, pode existir estequiometria misturada com termoquímica? Pode. Por exemplo, aqui eu estou perguntando, ó, a energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio. Se eu queimar só 1 grama de hidrogênio, eu vou gerar quanto de energia por grama? Porque, às vezes, quando a gente fala de combustível, a gente fala por barril. Por barril, quanto que gera isso? Então, a gente fala por barril. Mas aqui eu quero por grama. É um exercício da UFES, quando a UFES tinha vestibular tradicional. E aí ele pediu, cada grama de hidrogênio ao ser queimado, produzir quanto? Essa energia aqui está sendo liberada por quantos mols? Por 2 mols de gás hidrogênio. E por 1 grama, gera quanto? Então, a gente vai fazer. 2 mols libera, que é quilojoules, tá? Coloquei quilocalories, mas é quilojoules. 1 grama de hidrogênio libera quanto? Essa é a nossa pergunta. Então, eu tenho que transformar aquele 2 mols em grama, então eu preciso calcular a massa molar da minha substância. Então, 4 gramas de hidrogênio libera 484, 1 grama produzir X. Então, aí, faço a minha regra de 3, tá? Multiplico cruzado, eu vou obter que X é igual a 484 dividido por 4, X vai ser igual a menos 121 quilojoules. Então, pode aparecer uma questão assim também. Galera, com isso, nós encerramos, né, o nosso bate-papo de termoquímica. Eu vou mandar uns exercícios para vocês, para que vocês possam treinar. Vou mandar para vocês esse slide e os exercícios. Espero que vocês não tenham dificuldade, façam todos. É só Enem PPL, Enem Libras, Enem Segunda Aplicação e Enem Tradicional. São 19 exercícios, façam todos. Semana que vem, a gente vai estudar cinética química, tá? Então, ó, cinética, depois o que é? Equilíbrio químico. Depois, eletroquímica, radioatividade. Aí acabou físico-química. Galera, um forte abraço. Tem alguma dúvida, alguma pergunta aí? Né? Se tem alguma coisa, tranquilo, ficou alguma dúvida? Né? Se tiver, vocês vão ter dúvida nas resoluções dos exercícios. Pode contar comigo aí para o que der e vier. Professor, estou com dificuldade. Tô isso, aquilo. Pode me chamar lá no WhatsApp, fiquem à vontade. Como eu disse para vocês, em 2020 vai ter uma questão de termoquímica. E vocês vão acertar. Porque vocês vão estar treinando. Tem 19 questões. Vai fazer agora. Daqui a 2 meses, vocês vão fazer ela de novo. Aí, se não lembrar, professor, esqueci. Aí você já tem resolução. Daqui a 2 meses, vamos fazer de novo. Esse exercício é para repetir. Tá? Repetir. Porque está certo que tem uma questão dela. Galera, um forte abraço aí. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Segunda-feira, ó, segunda lei da termodinâmica em física, cinética química em química, tá, gente? Um abraço. Tamo junto.